Bom dia, Bom dia, graça e paz, irmão. graça e paz, irmã Lourdes, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Muito bom estar com vocês. Amém, glória a Deus, eu também sinto a mesma coisa. Muito, Nossa, eu tenho crescido bastante. Eu tô vendo, né? A minha diferença de antes e agora. Graças a Deus. que bênção, né, irmã? Esse é o efeito da palavra de Deus em nós, né? Ela nos Amém. fortalece, ela nos encoraja, ela nos dá direcionamento, então a gente sente a diferença, né, do poder de Deus na nossa vida. Sim, amém. Deixa eu ver já o vídeo com o pessoal. Glória a Deus, Amém. amém. Falei com Então, você bom dia. o horário. Bom dia. Ah, a Mauri tá aqui também hoje com a gente. A Mauri e a esposa tá aí também? Estamos sim. Ah, que bênção. Bom Glória a Deus. dia. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor. Paz. Então, vamos começar, né? Aí o nosso. A Mauri, se você puder só clicar na sua telinha e deixar seu micro. Isso, obrigada. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né? Hoje na minha oração da madrugada, que nós estamos intercedendo essa semana pelos filhos e pela família, né? Eu coloquei. Eu vou colocar aqui de novo os versículos que a gente está orando, né? As bases bíblicas e os versículos. E quem quiser participar, né? É só colocar seu nomezinho ali no relógio de oração. Então, essas são as bases bíblicas que nós estamos orando pelas nossas famílias, né? E hoje Deus me fez prestar atenção nesse versículo de Salmo 112, no versículo 2, que fala assim: a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Então, eu fiquei, nossa, então quer dizer que o meu posicionamento, ele vai impactar a minha descendência. Olha só. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Para que a gente possa entender o quanto, né? O quanto o nosso posicionamento, ele impacta, né? Nas nossas próximas gerações, ou seja, na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, né? As nossas ações hoje, elas vão ecoar no nosso amanhã, né? Nós não estamos vivendo apenas para nós mesmas, né? Nós vivemos diante de Deus e diante de um mundo que nos observa. Então, aquilo que nós amamos e valorizamos e obedecemos hoje será o nosso legado espiritual que deixaremos para aqueles que virão depois de nós. Então, olha só que impactante isso, né? Esse Salmo 112, 2 realmente ele impactou o meu coração, né? Ele afirma aqui que a sua descendência será poderosa na terra. O que isso significa, gente? Você já prestou atenção? A sua descendência será poderosa na terra. Isso significa que a fé e a obediência de um justo, ou seja, daquele que se posiciona, daquele que está diante de Deus, ele vai produzir um impacto duradouro, né? E isso não é sobre força física ou sucesso material, é sobre uma vida vivida em completa submissão a Deus e em obediência à sua palavra. Então, quando um homem ou uma mulher teme ao Senhor, se coloca na brecha e se posiciona como um servo fiel, isso não apenas transforma a própria vida, como nós comentamos aqui no início, mas também molda o coração daqueles ao nosso redor. Olha só, é, nós que somos pais, né? A nossa fidelidade ao Senhor, ela vai impactar os nossos filhos, né? O que os nossos filhos veem em nós, será que eles estão vendo um amor genuíno por Cristo, né? Ou um cristianismo superficial e rotineiro, né? Então, nós não podemos subestimar, né, o impacto da nossa obediência ou desobediência
né? Porque o impacto da nossa obediência vai causar obediência, mas o impacto também da nossa desobediência ao Senhor, isso também vai impactar as nossas gerações. Então, Deus, ele promete, né? Tem uma promessa aqui, que ele abençoa aqueles que o temem. E esse temor não é no sentido de ter medo de Deus, mas sim de ter um relacionamento profundo e respeitoso com o Senhor, em querer a presença de Deus todos os dias da nossa vida. E é isso que nós estamos buscando aqui, todos os dias. Quando a gente estuda a palavra, o Senhor está falando conosco, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Agora, quando nós oramos, é nós falando com Deus. E como nós estamos orando a palavra de Deus, ela tem um compromisso, né, o Senhor, ele vela pela palavra dele, e o Senhor está comprometido com a palavra dele. Amém? Então vamos orar, né? Pra gente. Então tá sendo maravilhoso as minhas madrugadas. Ontem aqui quando eu cheguei em casa, que eu tirei o meu segundo período, né? Porque ontem foi o nosso relógio de oração. Ontem, quando eu cheguei aqui e tirei o meu segundo período de oração, meu Deus do céu, que Deus me deu uma autoridade, que eu levantei ali do meu joelho e eu comecei a orar em todos os lugares aqui da minha casa, decretando mesmo a bênção do Senhor e decretando para o mundo espiritual. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E foi algo tão diferente, porque foi algo assim que tremia meu corpo, era um poder, assim, era algo assim que se manifestou mesmo assim, e esse algo a gente sabe que é o Espírito Santo, né? O poder de Deus se manifestando. Então, minhas irmãs e irmãos que estão aqui, eu encorajo vocês a se posicionarem, porque quando a gente não se posiciona, a gente perde muito, né? Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. E se a gente não está posicionado, a gente deixa o inimigo agir no nosso lar como ele quer agir, né? Nós precisamos entender que esse mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. E o primeiro versículo que eu coloquei aí também no Clube da Bíblia foi sobre se colocar na brecha, né? Nós precisamos nos colocar na brecha. Lá em Ezequiel 22:30 fala: "E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei." Esse versículo aqui mostra o coração de Deus, que Deus busca intercessores dispostos a orar e clamar pela restauração, proteção e misericórdia sobre a terra. E as pessoas ou situações. Então, nós somos essas pessoas, né? Que somos os intercessores que Deus está procurando para que haja ali intervenções de Deus na história da nossa casa, da nossa família, da nossa sociedade, do nosso país, né, das autoridades. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e séria diante do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente entrar no nosso estudo de hoje. Depois vocês comentam aqui para mim como que foi a intercessão de vocês, Deus falou com vocês. Graça e paz, Tati, seja bem-vinda. Como que foi a intercessão de vocês? E eu gostaria também, sabe, de pedir para vocês, eu tô convocando lá o pessoal do meu Instagram a começar a implantar a cultura do jejum e da oração, né? Porque isso foi perdido. Deixa eu só colocar aqui. Isso foi perdido na nossa cultura, na nossa geração, né? Antigamente, isso era normal lá em Israel, mas hoje em dia, isso foi perdido no nosso meio. Então, e você que já está sendo conscientizada aqui, que está tendo os efeitos do jejum, da oração, né? E que você está vendo mudança na sua casa, na sua família, você está vendo mudanças aí na sua vida espiritual mesmo. Então, se você, né, se sentir à vontade, eu gostaria de pedir para você seguir o nosso perfil lá no Instagram e também participar, né, das experiências que você tem. Você pode contar lá nas caixinhas de pergunta, que a gente vai ler, né? E isso vai impactar também outras pessoas. Nós vamos trazer outras pessoas para começar a se colocar de fato nos pés do Senhor e ter uma vida transformada. Amém? Então vamos orar.
Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais esse dia onde nós estamos aqui na tua presença e nós queremos aprender mais do Senhor. Nós estamos aqui diante da tua palavra e nós sabemos que a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e ela vai nos ensinar aquilo que o Senhor preparou para nós hoje. A nossa porção do maná diário, o maná que o Senhor fazia descer do céu lá para o povo que saiu da escravidão do Egito. Esse é o maná que nós estamos buscando aqui hoje, da tua palavra, uma porção diária, Pai, para que o Senhor venha sustentar a nossa alma, venha nutrir o nosso espírito, porque a tua palavra mesmo diz que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é muito fraca. Muitas vezes nós decidimos que vamos nos posicionar, vamos estar diante do Senhor, vamos orar, mas de repente paramos, de repente desistimos. Mas, Pai, nós não queremos isso para as nossas vidas. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê firmeza, que nos comprometa contigo, que o nosso encontro contigo seja uma prioridade nas nossas vidas. Muitas vezes dizemos que nós estamos sem tempo, estamos com falta, que não temos tempo para buscar o Senhor, não temos tempo para estudar a tua palavra, mas, Pai, nós sabemos que isso é falta de prioridade, porque quando nós priorizamos o Senhor, nós nos comprometemos, como nós já temos nos comprometido aqui, Senhor, há mais de 2 meses, que estamos aqui todos os dias, menos no domingo, mas estamos aqui todos os dias comprometidas e comprometidos a ouvir a tua voz, a aprender do Senhor. E o teu Espírito Santo tem feito tantas coisas maravilhosas no nosso coração, na nossa mente, tem transformado a nossa mente, tem alinhado o nosso coração com o coração do Senhor, tem nos dado revelações, iluminações, tem nos mostrado coisas tão profundas que se nós não tivéssemos diante do Senhor, nós não saberíamos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que isso é graça. Não é por causa que nós somos bons, não é por causa que nós não falhamos, mas é por causa da tua graça sobre nós. É por causa da tua soberania sobre nós, que realizou em nós tanto querer e está realizando também o efetuar. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigada pelo teu cuidado conosco, com o teu cuidado pela nossa família, com o teu cuidado pelos nossos filhos, Pai. Obrigado pela bênção do nosso trabalho que o Senhor tem dado nas nossas mãos, tem confiado nas nossas mãos, e nós também temos entendido que o nosso trabalho é uma bênção que o Senhor depositou nas nossas mãos, que nós temos responsabilidades com o nosso trabalho, que é a glória do teu nome, que é glorificar o teu nome. Pai, por favor, nos ajuda a ser pessoas íntegras, Senhor, tanto diante da tua presença, mas também diante das pessoas que nos rodeiam, que as pessoas que nos olharem possam ver o brilho do Senhor, que as pessoas que nos olharem possam ver o amor do Senhor e que nós possamos transbordar desse amor, para que outras pessoas também te conheçam, Senhor, para que outras pessoas também se aproximem do Senhor. Pai, nos ajuda, nos guarda, nos livra de todo mal. Senhor, leva cativa a nossa mente ao Senhor agora, para que nós possamos entender mais e mais a tua palavra, que o Senhor repreenda toda a obra do inimigo, toda a desatenção que ele quiser tirar a gente agora, para que a gente não aprenda a tua palavra, que o Senhor o repreenda em nome de Jesus, que o Senhor venha descauterizar as nossas mentes e venha nos transformar de glória em glória. Continua santificando as nossas vidas, Pai, e tudo isso que seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos aqui entrar. Hoje nós estamos já já entramos no capítulo 3 de Gênesis, né? E hoje nós vamos estudar mais 2 versículos. E que é a conversa que a Eva estava ali dando ouvidos, né, para Satanás. Nós aprendemos ontem que nós não podemos, né, dialogar com o pecado. Quando a gente começa a dialogar com o pecado, a gente fica vulnerável e a gente cai. Então, nós entendemos ontem que o Senhor, ele
fala pra gente, não dialogue com o pecado, dialogue com a minha palavra, né? Então, Gênesis aqui 3, do versículo 3 ao 5, diz assim: mas Deus disse, isso aqui é o diálogo que a mulher tá tendo com a cobra. E a cobra, ela já fez uma pergunta ali que colocou dúvida na mente da Eva. A cobra vira para ela e fala assim: mas não foi isso que Deus disse? E aí aqui a mulher está respondendo para a cobra, né? Que simboliza ali o inimigo das nossas almas, que é o Satanás. Então a mulher respondeu: mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele. Olha só, tem algo aqui que nós precisamos perceber. A mulher, ela já colocou, ela já acrescentou algo que Deus não tinha dito, né? Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. E é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só a astúcia do inimigo, a mentira do pecado. Olha só como o Satanás, ali representado pela cobra, ele começa a nos persuadir. Olha só, ele já pegou um gancho aqui que a Eva falou assim: ó, peraí, a Eva não é tão firmada na palavra de Deus, não. Ela acrescentou algo que Deus não disse. Então, peraí que eu vou pegar esse gancho aqui. E aí, o que ela fala? Ela joga uma dúvida, como se Deus estivesse escondendo algo aqui dos seus filhos, né? E aí ela pega e fala: não, certamente vocês não vão morrer. É que Deus sabe. Olha só, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, a serpente enganando mais uma vez o ser humano. É assim que ele chega com pratos diante de nós. Então, hoje, nós vamos entender a gravidade do que aconteceu nesse texto aqui. Isso aqui não é apenas uma história antiga, ou um mito, ou uma lição moral. Essa realidade é a realidade mais trágica que já existiu. Foi o momento em que toda a humanidade caiu. Preste bem atenção, nós precisamos entender muito bem esse texto. Esse texto foi aonde que levou Adão e Eva a caírem, e a partir desse momento toda a humanidade caiu. Mas por que, Angelita? Porque nós herdamos esse pecado. Que pecado que foi esse? Foi a separação espiritual de Deus. É por isso que hoje nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador para que haja reconciliação, ou seja, para que haja a nossa reconciliação com Deus. Porque nesse momento aqui foi que toda a humanidade foi separada de Deus. Esse morrer que Deus colocou aqui essa ordem, que no momento que vocês comerem, vocês morrerão, era a morte espiritual, ou seja, a separação do relacionamento com Deus. E aí, às vezes as pessoas falam: nossa, não, mas eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que só tem uma maneira de se tornar filho de Deus. São aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nossa, Angelita, mas espera aí. Aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles não são filhos de Deus? Não. A Bíblia diz que esses não são filhos de Deus. Eles são criaturas de Deus. Nossa, mas qual que é a diferença de ser criatura e de ser filho? O filho, ele tem o perdão do pai. O filho, ele é reconectado com o pai. O filho, ele passa a ter a ação do Espírito Santo na vida dele e ele passa a compreender as coisas de Deus. Quantas vezes a gente lê as escrituras e a gente não consegue entender as escrituras? É porque a ação do Espírito Santo ainda não está na nossa vida. Ah, Angelita, mas peraí, eu já aceitei Jesus, mas ainda eu leio a palavra e ainda tem muita coisa que eu não entendo. Quando você já tem o Espírito Santo, é um processo. Você não vai abrir os seus olhos e já vai
começar a compreender tudo a Bíblia. Por quê? Porque são coisas espirituais. É à medida que você vai se relacionando com o Pai, se relacionando com o Filho, se relacionando com o Espírito Santo, é que os nossos olhos vão se abrindo. Por quê? Porque até aquele momento que a gente não tinha Jesus na nossa vida, a nossa mente, então, está cauterizada. Então, todas essas escamas, elas vão caindo à medida que nós vamos estudando a palavra. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida aqui, pode escrever aqui que nós já vamos responder daqui a pouco, tá? As dúvidas que tiverem, pode escrever para nós quem puder, tá bom? Então, o que Satanás fez aqui? Satanás, ele usou palavras para distorcer a verdade de Deus e conduzir o homem à ruína. Ou seja, o homem aqui, a gente está falando de homem e mulher. Então, ele não mudou as suas táticas. Até hoje, ele trabalha para enganar eu e você. Ele distorce a glória de Deus e ele exalta o orgulho do homem. Esse texto, ele revela o quê? A raiz do pecado e a sua devastação. Ou seja, quando Satanás falou aqui para Eva que ela não morreria, ele não contou a consequência do que ela sofreria. Então, essa devastação de desonrar a Deus, desobedecer a tua palavra e achar que nós somos autossuficientes, isso nos leva a uma ruína total. Então é isso que o Satanás veio para fazer. Ele veio para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. Como que ele nos mata? Quando ele nos tenta, e nós já aprendemos aqui que a nossa tentação está na nossa carne. A Bíblia fala que a tentação, ela não é maior do que nós podemos suportar. Então, isso significa que nós podemos vencer as tentações quando nós estamos firmados na palavra de Deus. Então, quando nós somos vencidos pela tentação, o que acontece? A gente desonra a Deus. A gente está desobedecendo a palavra. E aí a gente está buscando o quê? A nossa autossuficiência. Não, eu posso resolver esse problema sem Deus. Eu posso fazer isso daqui sem Deus. Então, essa é a sutileza da tentação. Olha o que a cobra disse. Certamente vocês não vão morrer. O Satanás, ele sempre fala isso para nós. Não, pode pecar, pode fazer isso, Deus não vai levar em consideração esse pecadinho, não. Pode fazer isso, porque você não vai morrer se você fizer isso. Então, a negação da palavra de Deus, né, de Satanás, ele não começa ali com uma mentira grosseira. Ele questiona uma veracidade da palavra de Deus. Ele insinua que Deus é mentiroso. Olha só, ele fala, não, certamente você não vai morrer, não. Pode comer, porque Deus sabe que quando você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai poder escolher entre o bem e o mal. Mas aqui há algo muito sério, porque nós não sabemos escolher o que é bom e o que é ruim. Nós não sabemos fazer escolhas assertivas para a nossa vida. Por isso, nós precisamos depender do Senhor. Quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida e a gente não buscou o direcionamento de Deus e aquilo ali vira um problema para nós, né? Quantas vezes nós já ouvimos a mesma mentira de Satanás? Ah, pode fazer isso, pode tomar essa decisão sem o direcionamento de Deus. Isso não é tão grave. Deus não vai te punir por algo tão pequeno. Ah, você não é dono da sua vida? Por que tudo você tem que buscar a Deus? Porque quantas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, nós caímos nessa mentira do Satanás. A segunda coisa que acontece ali, nessa sutileza da tentação, a primeira é a negação da palavra de Deus, né? A segunda é a rejeição da santidade de Deus. Olha só, a serpente aqui, ela não apenas nega o que Deus disse, mas ela também ataca o caráter de Deus. Quando ela nega a consequência do pecado. O Satanás nunca vai contar pra gente a consequência do pecado. Satanás está dizendo aqui que Deus não é santo o suficiente para cumprir a sua justiça. Ou seja, ele está falando para Eva, não, Deus falou lá na ordem que Deus deu para Adão,
né? E ontem houve até aqui uma colocação muito sábia da TM falando, né? Que Deus deu a ordem para Adão, né? E não para Eva. E ali nós discutimos, né? Se houve falta de comunicação ali. Ali com certeza não houve falta de comunicação. Por quê? Porque não havia o pecado. Eles não eram corrompidos. Ali eles eram perfeitamente supridos de entendimento. A mente deles não era corrompida. Então eles não tinham o ruído de comunicação que nós temos hoje. Então Eva sabia perfeitamente, né, que ali a ordem era para não comer. Porém, ela vai e cai, né? Aonde que ela caiu? Quando ela acrescentou algo na palavra de Deus. Aí ela fala, Deus falou para não comer e também não tocar. Deus não tinha falado isso. Aí o que Satanás fez? Ah, Eva não é tão firme na palavra. Quantas vezes a gente lê um versículo e a gente só pega a parte do versículo que nos prioriza, que é aquilo que serve para nós. E aquilo que não serve, a gente pega e joga fora. Quando a gente faz isso, a gente também está negando a palavra de Deus. Nós precisamos ter o entendimento da palavra de Deus por completo. Não podemos pegar só metade, né? E não podemos rejeitar o que é a santidade de Deus. Deus, quando ele fala que vai ter consequência, vai ter consequência. Independente de quem for, pode ser a mulher mais santa, pode ser o homem mais santo. Se a gente desobedecer a palavra, vai ter consequência. Nós temos que ter consciência disso, né? A Bíblia fala, igual ontem nós comentamos bastante aqui sobre o perdão, né? E o perdão, minhas irmãs, é algo tão sério, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa, ele não tem entrada no céu. Nossa, Angelita, mas tem uma pessoa que fez algo comigo que não dá para me perdoar. Então, meu irmão, minha irmã, eu sinto muito em te dizer, a sua entrada no céu tá proibida. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mas, Angelita, como que eu faço? Essa pessoa me prejudicou, essa pessoa arruinou a minha vida, essa pessoa, ela acabou com o meu casamento, essa pessoa acabou com o meu negócio, essa pessoa acabou com a minha vida. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia, ela fala que independente do que fizeram para nós, nós precisamos perdoar. Isso não significa conviver de novo com essa pessoa. Isso não significa colocar essa pessoa de novo dentro do teu lar. Isso não significa entregar ali a sua confiança para uma pessoa que te fez perder totalmente a confiança. Mas o perdão, você precisa perdoar. Angelita, como que é esse processo de perdão? Porque eu tenho uma questão assim. Meu irmão e minha irmã, você vai precisar orar por essa pessoa. Senhor, olha, eu não consigo perdoar essa pessoa. Por mim mesma, essa pessoa, eu queria era que ela fosse pro inferno mesmo. Eu queria que ela morresse seca. Porque é assim mesmo. E não precisa ficar escandalizado, porque é assim que a nossa carne age. Viu, minhas irmãs e meus irmãos? É assim que a gente pensa. Então, a gente precisa colocar, né? A gente precisa colocar isso em oração. Sabor e Saúde, seja bem-vindo. Só vou pedir para você clicar na sua tela e deixar o seu microfone desligado para a gente não ver os ruídos aí que acontecem aí. Só clicar na sua tela, clica no seu microfone que ele vai ficar mudo, por gentileza. Isso, muito obrigada. Então, como que eu faço esse processo de perdão? Então, você vai começar a orar. E é muito difícil. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque esse processo de oração é onde a gente vai matar a nossa carne. E a nossa carne, quando ela percebe que ela vai ser morta, ela entra num processo de alerta. Então, quando você dobra o seu joelho ali para orar, quantas vezes você te dá aquele sono profundo? E, aliás, eu quero dar um remedinho aqui para quem tem insônia. Se você tem insônia, começa a ler a Bíblia e começa a orar. Que você vai ver que isso aí é o mais santo remédio que você pode ter na sua vida. Então, quando você dobra o seu joelho ali para orar, vem aquele sono, ai meu Deus, nossa, que sono, não tô conseguindo. Quem aqui sente isso? Quem aqui dobra vai com Deus, irmã Lourdes. Deus te abençoe, minha irmã. Bom trabalho para você.
Quem aqui dobra o joelho para orar e parece que tá ali, que nunca dormiu na vida? Comigo acontece isso direto. Acontece direto. E eu insisto ali, eu falo, carne, você vai morrer porque eu preciso aqui me comunicar com meu Deus. Ele é minha fonte. Então, quando você começar ali a orar, você vai abrir o seu coração pro Senhor. Senhor, essa pessoa me prejudicou, essa pessoa fez muito mal para mim, mas a tua palavra diz que eu preciso perdoar essa pessoa. Então, Pai, por favor, derrama a tua graça no meu coração. Derrama a tua graça na minha vida. Eu quero perdoar essa pessoa. Eu quero abençoar essa pessoa. E quando você começa a insistir em oração todos os dias, daqui a pouco você já perdoou essa pessoa. E você nem vai perceber. O seu coração vai ficar limpo. E ao invés de você sentir aquele sentimento de raiva, de dor por aquela pessoa, quando você vê o seu sentimento mudou. Quando o seu sentimento mudou, é ali a evidência de que o perdão aconteceu na sua vida. Entendeu? Então é um processo entre você e Deus. Olha que a Lucimara escreveu, já tem 2 semanas que estou acordando na madrugada por várias vezes. Tenho orado e realmente durmo em seguida. Glória a Deus, Lu. É isso aí. Então, minhas irmãs e meus irmãos, olha só. Nós estamos falando aqui sobre o pecado, né? Então, quando uma aplicação muito simples aqui para nós, quando a gente mente, né? Quando a gente se entrega aos desejos impuros ou tolera os pequenos pecados, a gente também está dizendo assim, ó, certamente Deus não se importa. Olha só, preste atenção. Quando a gente se entrega aos pequenos pecados, quando a gente não perdoa, quando a gente mente, quando a gente se entrega a desejos impuros, quando a gente tolera pecados, né? A gente está dizendo, a gente está confessando, certamente Deus não se importa com isso, né? Certamente Deus não vai me punir por causa dessa mentirinha. Certamente Deus não vai me punir porque eu estou aqui, ao invés de ler a palavra, de buscar o Senhor, eu estou aqui na minha rede social, ó, vendo a vida do outro. Então, nós precisamos nos posicionar. Essa é a mentira que destrói as nossas vidas. O pecado não é algo leve, minhas irmãs e meus irmãos. Ele traz morte. O pecado traz morte. Nós precisamos ter essa consciência. Todas as vezes que nós trocamos desobedecer a palavra, ao invés de obedecer, nós estamos pecando. Então, olha só. Muitas vezes, um exemplo bem simples é quando uma pessoa decide, né, dar o primeiro gole ali, ou apenas um olhar, né, um olhar ali para uma mulher bonita ou para um homem bonito, apenas uma mentirinha, isso se torna uma avalanche. O pecado ele começa com uma atitude, apenas uma atitude, né? É um olhar. É uma palavra que você não vigia e que você fala para uma pessoa do sexo oposto e aquela pessoa pega aquele, nossa, será que aquela pessoa tá dando uma entrada para mim? Será que aquela pessoa tá... Então nós precisamos vigiar o tempo todo, porque o pecado ele se torna uma avalanche que destrói a nossa vida e ele destrói a nossa comunhão com Deus. O segundo ponto que esse texto de Gênesis nos ensina é o orgulho humano, né? O orgulho humano, ele nos faz querer ser como Deus. Olha só, a serpente, ela joga algo no coração da Eva que vai com Deus, Deus te abençoe. Assim descreveu aqui, sim, ler a Bíblia à noite é um remédio para a insônia. Verdade, minha irmã, verdade. Então, olha só, quando nós queremos nos tornar igual a Deus e o nosso coração ele é propício a isso, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem muitas atitudes nossas que nos faz querer ser como Deus. Então, olha só, olha o que o Satanás joga aqui no coração da Eva. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando falam assim para nós, nossa, você vai conhecer mais do que o outro, você vai saber mais do que o outro. Isso é algo muito atrativo ao nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração ele é corrompido. A Bíblia diz que o nosso coração é o órgão mais enganoso que existe.
E aí tem muita gente que fala assim, ai, Deus conhece o meu coração. Deus conhece a intenção do meu coração. Minhas irmãs e meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso coração é corrompido. Vocês sabiam disso? Quem aqui sabia? Quem aqui sabia que o nosso coração é o órgão mais enganoso e mais corrompido que existe? Quem aqui sabia disso? Escreve aqui para mim que eu vou colocar o versículo aqui para vocês. Aonde está isso na Bíblia? Quem sabia disso? E quem que tem essa mania de falar que, ai, Deus conhece o meu coração? A Nia falou, ó, eu já sabia. Enganoso é o coração do homem. Exatamente. A irmã Ana Maria também falou que já sabia. O nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, é o mais enganoso que existe em nós, né? Ele é o enganoso e a nossa língua é a que mais nos destrói, né? Lá em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem poderá conhecer? Esse versículo ele nos alerta sobre a incapacidade do coração humano de ser uma fonte confiável de direção e de verdade, especialmente quando está longe de Deus. Ele mostra que nossas emoções e desejos podem facilmente nos enganar, levando ao erro do pecado. Então, e existe vários versículos na Bíblia que fala que o nosso coração é enganoso. Então, nós, voltando aqui, né, para o nosso segundo ponto aqui, né, que é o orgulho humano, é que nós queremos ser igual a Deus. O primeiro ponto que nós vemos aqui é a rebelião no coração do homem, né? Satanás, ele sabe exatamente onde atacar. Ele apela ao orgulho humano, ao desejo de ser independente, de ser igual a Deus. Quantos de nós não fala, né? Ah, eu quero ser independente. Eu quero ser dono da minha própria vida. Eu que vou tomar as decisões. Eu que vou fazer isso. A gente fala muito, e eu falei muito isso na minha adolescência, né? Ah, eu quero morar sozinha. Eu quero ter minha independência. Eu quero ter meu dinheiro. Eu quero fazer tudo. Só que tudo isso, sem o direcionamento de Deus, ele se torna ruína, né? Então, Satanás, ele sabe do nosso querer de ser independente, né? Isso é o que define o pecado, um coração rebelde que diz: eu governarei a minha própria vida, eu decidirei o que é certo e o que é errado. Então, olha só, o mundo, ele nos ensina a ser assim. O mundo, ele nos ensina a ser independente de Deus. Ah, eu tenho que tomar... Angelita, mas peraí, toda decisão, até do meu trabalho, eu tenho que buscar a Deus? Sim. Toda decisão, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão de educação quanto ao meu filho, eu preciso buscar a Deus? Preciso. Sabe, porque quando a gente não busca Deus, minhas irmãs e meus irmãos, a gente faz tudo errado. A gente gera traumas, a gente gera deficiências, porque nossa carne é corrupta, é pecaminosa. Nós não sabemos decidir, meus irmãos e minhas irmãs, o que é certo e o que é errado. Às vezes o que a gente acha que é certo agora, lá na frente vai nos trazer um problema grave e difícil. Quantas vezes eu já sofri consequências por tomar decisões sem ser na presença de Deus? Então, o que eu encorajo você a partir de agora é: tudo que você for fazer, seja coisa pequena ou grande, peça a Deus: Deus, me dá um direcionamento para eu ter essa conversa. Me dá um direcionamento para eu tomar essa decisão aqui no meu trabalho. Pai, me dê um discernimento para saber se isso é o que o Senhor quer para minha vida ou não. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Precisamos parar de ser independentes. Precisamos parar de ter esse orgulho de pensar que nós podemos decidir as nossas vidas sozinhos. Nós não temos essa capacidade. Infelizmente ou felizmente, né? Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor vai nos direcionando e os nossos passos vão ficando mais seguros, os nossos passos vão ficando mais assertivos.
E aí, o que que acontece? A Bíblia fala assim que quando a gente obedece o Senhor, não é a gente que corre atrás da prosperidade, é a prosperidade que corre atrás da gente. É a bênção que corre atrás da gente. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Quantas pessoas estão buscando prosperidade financeira, estão buscando sucesso, estão buscando tantas coisas que é simples o princípio. O princípio é somente obedecer. E isso tudo vai chegar na nossa vida. O segundo ponto que a gente vê aqui sobre o orgulho humano é que o orgulho leva a gente à ruína. O Satanás, ele caiu pelo orgulho e ele tenta levar a gente pelo mesmo caminho. Ele planta a ideia de que Deus está retendo algo de bom para nós, mas isso é uma mentira. Aqui, cada vez que eu e você escolhemos o nosso próprio caminho, em vez do caminho de Deus, eu e você estamos dizendo para Deus: eu sou mais sábio do que o Senhor. Eu sou mais sábio do que o Criador. Nós precisamos, minhas irmãs, hoje, olhar ao nosso redor e ver o quanto o orgulho já arruinou as nossas vidas. O quanto o orgulho já destruiu as nossas famílias e o quanto o orgulho já nos separou do Senhor. Vamos hoje voltar a depender do Senhor. Vamos hoje voltar a buscar o Senhor em cada decisão que nós formos tomar. Essa é a melhor escolha, esse é o melhor caminho. Quando eu e você decidir ignorar a palavra de Deus para seguir os nossos próprios desejos, como um relacionamento fora da vontade de Deus ou escolhas desonestas, eu e você estamos vivendo como se fôssemos os senhores da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Isso é profundo, minhas irmãs e meus irmãos. Isso é muito profundo. Terceiro ponto, a tragédia do pecado. Olha só, o Satanás não contou aqui a tragédia que ia acontecer com Adão e Eva. Ele só falou o benefício que ia acontecer. Qual que era o benefício? Seus olhos se abrirão. E aí ele pega e joga outra dúvida. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão. Olha só, Satanás joga aqui uma mentira da iluminação. Satanás promete que o pecado, ele vai trazer uma certa liberdade. Ele vai trazer um esclarecimento. Ele vai trazer alegria. Mas quando os olhos de Adão e Eva se abriram, o que que eles viram? Eles viram vergonha, eles viram medo, eles viram separação. O pecado nunca cumpre o que promete. Ele oferece prazer apenas momentâneo, mas ele rouba a nossa paz eterna. Olha só, o pecado, ele traz uma mentira que depois, quando a gente enxerga essa mentira, a gente só consegue sentir vergonha, medo e separação do Senhor. Aquela tristeza, aquela coisa ruim, aquele coração angustiado, aquela mente ali realmente turbulenta, aquela mente confusa, né? Ontem eu estava conversando com uma irmã que eu amo muito, né? E ela me ensinou uma lição muito grande. Ela estava passando por um desafio na vida dela, na vida pessoal dela. E ela falou: G, eu não tomei nenhuma decisão. Eu estou em oração, porque é o Senhor que vai me dar o caminho. É o Senhor que vai me mostrar como eu resolvo esse problema. Aí eu achei isso tão incrível e hoje bateu com o nosso estudo. Hoje bateu com a nossa lição. Irmã Polônia, acho que o seu microfone abriu sem querer, meu amor. Você pode clicar na tela e desligar para nós, por gentileza? Amém. Obrigada, irmã Polônia. Então, minhas irmãs, vocês conseguem perceber isso, né? Que a mentira, ela sempre vai trazer, a mentira, o pecado, ele sempre vai trazer para nós depois da concretização a vergonha, o medo e a separação. O pecado, ele nunca vai cumprir o que ele promete para nós. Ele oferece prazer ali momentâneo, mas depois ele vai roubar a nossa paz. O segundo ponto aqui que a gente enxerga aqui através da tragédia do pecado é a morte espiritual.
Olha só, Deus disse, vocês morrerão. E isso não era apenas uma morte física, mas era a separação espiritual de Deus. Então, desde então, não só Adão e Eva, mas toda a humanidade vive sob essa maldição do pecado. Nós fomos separados de Deus nesse momento. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. E muitos de nós não sabemos que foi aqui que o ser humano herdou a separação eterna de Deus. E só há uma forma dessa religação acontecer que nós já comentamos aqui, que é através de Jesus. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de Jesus como nosso Salvador. E ele fala que só ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Às vezes as pessoas falam, qualquer religião leva a Deus. Isso é mentira, né? Porque nós não vivemos uma religião, nós vivemos um relacionamento. É diferente. O nosso Deus, ele é vivo, ele se comunica com nós. Ele nos dirige, o Espírito Santo nos leva a toda a verdade, nos guia a toda a verdade, ele nos ensina. É diferente. Isso não é religião. Isso é relacionamento. O evangelho, ele não é religião, ele é relacionamento. É um relacionamento com Deus depois que a gente se reconcilia com ele através de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos de Jesus. Jesus, ele é o que pagou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Entendeu? Então, quando eu e você, nós desobedecemos a Deus, nós estamos voluntariamente nos afastando da fonte da vida. É por isso que muitas pessoas hoje estão vivendo em depressão, com ansiedade, em desespero. Por quê? Porque elas não precisam de algo novo. Elas não precisam de algo que vai mudar. Elas precisam do Senhor. Todas as vezes que nós nos separamos de Deus, nós ficamos com esse vazio, que é preenchido muitas vezes como depressão, como ansiedade, como desespero, como confusão mental, como a gente fica com medo, a gente se desespera. Talvez você hoje, que está aqui, eu não sei como você chegou até aqui, mas talvez em alguma área da sua vida você esteja enfrentando isso, né? Você esteja aí vivendo com uma ansiedade, com medo, com uma depressão, com desespero, com uma angústia. Se você está assim hoje, Deus tem a solução para você, minha irmã e meu irmão. Deus tem aqui o caminho para você se aproximar dele, para você se arrepender dessa forma que você estava vivendo e decretar na sua vida a partir de hoje. A partir de hoje eu vou obedecer ao Senhor. A partir de hoje eu vou me comprometer com a palavra. Eu quero aprender a palavra por completo. Eu não quero aprender a palavra como Eva aprendeu ali, acrescentando algo ou tirando algo. Eu quero aprender a palavra por completo. Eu quero aprender a palavra de Deus. Eu quero que a palavra de Deus fique registrada no meu coração, né? Então, quantas vezes nós mesmas estamos tentando abrir os olhos para novas experiências? E aí o que entra nas nossas vidas? Entram vícios, entram ali o Deus do dinheiro, né? Porque muitas pessoas pensam que o dinheiro é o Deus delas, né? Entra a imoralidade, entra mentiras, apenas para descobrir que nós estamos mais vazios do que antes. Minhas irmãs e meus irmãos, nada, absolutamente nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Absolutamente nada. Angelita, nem meu marido? Não. Nem meus filhos? Não. Deus, ele precisa ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Se a gente não buscar ele em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos nos afastando da fonte que nos realiza, da fonte que nos dá direção, da fonte que nos dá graça para viver cada situação da nossa vida. Minhas irmãs e meus irmãos, nós vivemos momentos difíceis e nós precisamos ter essa consciência de que Deus é a nossa fonte, de que nós precisamos estar ligados nele, que a presença dele é o que vai suprir todas as nossas necessidades. A presença dele, o momento que nós tiramos ali com ele, fechando a porta, não é assim falar com Deus aleatoriamente, não. É você fechar a porta do teu quarto, ir ali e falar, Senhor, eu estou aqui e eu quero ouvir a tua voz.
Eu estou aqui, senta aqui comigo, eu quero abrir o meu coração para o Senhor. Está acontecendo isso, isso e isso. O meu trabalho está acontecendo isso, isso e isso. Eu preciso de uma direção para me avançar. Eu preciso de uma direção para que eu possa prosperar nisso daqui, Senhor. Me mostra. Pai, eu estou com um problema aqui na educação dos meus filhos. Eu preciso que o Senhor me dê estratégias para que eu ensine a tua palavra, para que eu ensine eles a te amar, para que eu ensine eles a te buscar. Me faça ser um exemplo, Pai. Me faça ser um exemplo para que a minha descendência seja impactada. É assim que a gente vai aos pés do Senhor e clama. Isso é o momento da nossa oração. E agora o Senhor está aqui nos ensinando através da palavra dele como o pecado é grave. Quinto ponto para a gente concluir. Olha só, no quinto ponto a gente vai ver a misericórdia de Deus. Olha só, Deus ele promete um redentor para nós. Embora o pecado tenha trazido a morte, Deus em sua misericórdia preparou um redentor para nós. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 3:15, né? Aonde Deus anuncia a promessa de Cristo que esmagaria a cabeça da serpente. Olha só, no quinto ponto, nós vemos aqui que Cristo é a nossa verdade. Ele desmascara as mentiras de Satanás. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas ele mesmo é a vida. O segundo ponto que a gente aprende aqui é que Cristo é a nossa vitória. Na cruz do Calvário, Jesus enfrentou a morte que nós merecíamos. Ele venceu o poder do pecado e da mentira para sempre. Hoje o pecado já não nos domina mais, meus irmãos e minhas irmãs. Ai, Angelita, mas tem um pecado aqui que eu não consigo vencer. Tem um pecado aqui do vício que eu não consigo vencer. Meu irmão e minha irmã, você está aqui, você está no caminho certo, você está ouvindo a palavra é que vai te limpar. No momento que você começar, igual eu falei, quando a gente vai aos pés do Senhor e pede, Senhor, me liberta desse pecado. Senhor, eu confesso esse pecado. Eu estou aqui com um vício tal. Isso está destruindo a minha vida, Senhor. Me liberta desse vício. Me liberta, Senhor. Eu não quero. Eu já contei para vocês aqui que eu fumava, que eu bebia. E eu pedi para o Senhor, Senhor, eu não quero mais viver assim, mas eu não consigo. Da minha própria força, eu não consigo parar de fumar, Senhor. Mas eu quero viver uma vida santa com o Senhor. Eu não quero destruir o meu corpo com cigarro. Eu não quero destruir a minha mente com cigarro. Pai, me ajuda. E eu fiz uma oração, minhas irmãs. Uma oração, aonde ali eu quebrantei o meu coração diante do Senhor. E o Senhor me libertou instantaneamente. Eu pude ver e presenciar o poder de Deus na minha vida, me libertando desse vício. E a partir disso daí, eu aprendi que a oração é poderosa. Quando nós nos derramamos de fato ali, né, nos pés do Senhor, Ele nos direciona e Ele nos liberta, né? Então, eu e você não precisa mais viver escravizado pelas mentiras de Satanás. Em Cristo, a liberdade, a libertação, a verdade e principalmente a vida eterna, né? Então, a nossa vitória, ela começa quando a gente reconhecemos que apenas Jesus pode nos libertar, pode preencher o vazio que o pecado deixou. Para a gente concluir, hoje, Deus nos chama à obediência. Hoje, nós aprendemos aqui que Satanás é mentiroso. Ele distorce a palavra de Deus para destruir eu e você. Nós aprendemos também que o pecado, ele promete liberdade, mas ele traz uma escravidão e morte. E nós aprendemos também que apenas Cristo pode quebrar o poder do pecado e restaurar a nossa comunhão com Deus. Hoje, a nossa análise deve ser: será que nós estamos ouvindo as mentiras de Satanás? Será que nós estamos vivendo como se Deus fosse incapaz de suprir as nossas necessidades? Ou como se o pecado fosse inofensivo? Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de se voltar para Cristo, que é a verdade
que nos liberta. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos gratos a Ti por essa maravilhosa palavra, onde nós aprendemos, Pai, tantas coisas profundas e maravilhosas aqui. Nós aprendemos, Senhor, que o Satanás ele é mentiroso, que ele promete coisas para nós que não são verdadeiras, que ele promete coisas que vai trazer depois para nós a morte e a separação. Pai, em nome de Jesus, nos dê discernimento de espírito para nós sabermos quando o Satanás estiver trazendo pratos para nós. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, com discernimento de espírito, com dom de discernimento de espírito, Senhor. Eu e os meus irmãos, nos dê esse dom, derrama esse dom sobre nós, Pai, para nós podermos discernir as mentiras do diabo. Pai, nos ajuda a lutar contra o pecado. Senhor, nós aprendemos hoje aqui que o pecado, ele promete liberdade, que ele promete alegria, que ele promete, Senhor, nós sermos maior do que o Senhor. Mas depois nós descobrimos, Pai, que esse pecado nos traz morte. Ele nos leva a ser escravos, Pai. E nós não queremos viver mais escravos do pecado, porque nós aprendemos que Cristo pode quebrar o poder do pecado. Cristo nos restaurou a comunhão contigo e hoje ele nos capacita a viver em santidade, a viver de glória em glória, sendo transformados de glória em glória, através da limpeza da tua palavra, através das escamas que os nossos olhos vão caindo quando nós vamos estudando a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa ouvir as mentiras de Satanás, não nos deixa viver, Senhor, como se o Senhor fosse incapaz de suprir as nossas necessidades. Não nos deixa viver independentes do Senhor, Pai. Coloque essa consciência na nossa mente que nós precisamos em tudo, Pai, buscar o Senhor. Em tudo que formos fazer, em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, não deixa o orgulho, Senhor, chegar à nossa vida. Não deixa o orgulho, Senhor, fazer-nos pensar que nós sabemos decidir o que é bom e o que é ruim. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a depender do Senhor a cada dia, Pai. Não permita, Senhor, que nós entendamos que o pecado é inofensivo, o pecado nos arruína, Senhor. O pecado traz dor às nossas vidas. Pai, nos ajuda a se arrepender de toda a desobediência que nós temos tido da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, alinha o nosso coração à tua verdade, à tua vontade. Pai, nos alinha contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos alinha segundo a tua vontade. Ajusta os nossos corações, Pai. Endireita, Senhor, as nossas veredas, Senhor, para que possamos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, nós obedecermos ao Senhor. Obedecermos ao Senhor em nossos pensamentos, obedecer ao Senhor com nossas palavras, obedecer ao Senhor com o nosso comportamento, obedecer ao Senhor nas nossas emoções, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos porque nós cremos que muito o Senhor fez aqui através dessa abençoada palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar agora com você do YouTube que chegou aqui e tá vendo essa palavra. O Senhor nos ensinou muitas coisas assim aqui hoje. O Senhor, ele quer te dar uma reconciliação com ele. Então, o meu convite para você hoje é para que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que haja essa reconciliação, para que você seja reconciliado com Deus, para que o Espírito Santo passe a morar na sua vida e ele comece a te ensinar a preciosa palavra de Deus. E se você tomar essa decisão, Angelita, mas como eu faço isso? É simples, é você colocar o seu coração diante do Senhor e falar: Senhor, até hoje eu vivi separada do Senhor. Até hoje eu não tinha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas hoje eu convido e entrego o Senhor Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida e morar na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me sela com o teu Espírito para que eu possa poder fazer parte da família do Senhor. E se você tomou essa decisão, fez essa oração, escreve aqui para nós, aqui no YouTube, que nós queremos continuar orando por você. Amém?
Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria agora que você abrisse o microfone e compartilhasse conosco o que Deus falou com você, o que você aprendeu dessa preciosa palavra de hoje que foi ministrada aqui aos nossos corações, onde nós aprendemos sobre, né, esses pontos que nós falamos, sobre a mentira, né, do inimigo, a sutileza dessa tentação, né, onde o inimigo ele nos engana, sobre o orgulho humano, né, de nós queremos ser ali independentes do Senhor, sobre a tragédia que é o pecado, sobre o que ele gera em nós e sobre, né, a misericórdia de Deus que nos trouxe Jesus como Redentor. O que você aprendeu? Olha, a irmã Polônia escreveu: eu quero aprender com a palavra de Deus. Deus é a direção. Amém, irmã. Minhas irmãs, quem gostaria de abrir o microfone? Ou meus irmãos? Tem alguma dúvida? Ninguém? Ninguém quer participar? Depois deixa seu comentário aqui pra gente, para que o seu comentário possa também, hoje não consigo falar, mas a palavra nos ensina por até do que desviar. Exatamente, Ti. Então, eu vou encerrar com o pessoal aqui do YouTube e nós vamos ver agora o louvor que o Davi